Boa tarde a todos. Meu nome é Karen Grau-Kuntz, eu sou diretora adjunta internacional da BAP e é um prazer estar aqui com vocês nessa nossa live, no webinar da BAP, que em comemoração ao IP Days. E será assim, um dos primeiros que a gente está programando, né, uma série de outros webinars com público com participantes internacionais, né? A Patrícia Leal Gestic, como se fala em português, né? Deixa eu aqui pegar aqui. A Patrícia é diretora executiva da empresa Intelligence for Innovation Consulting. E é um prazer estar aqui com você, conhecendo-a pessoalmente, ou pelo menos pelo vídeo. Patrícia, eu acho que eu vou pedir para você, para iniciar, eu Sim, gostaria, o Cláudio faz a apresentação dele depois, entre a sua palestra e a do Maximiliano. Pode ser? claro, sem problema algum. Bom, Perfeito. gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui da ABAP, nessa live hoje. Já vou colocar meu cronômetro, porque a gente vai ser um bate-papo rápido e sobre um tema tão importante, tão interessante e que me é muito caro quando a gente fala de biodiversidade, bioeconomia. Para quem não me conhece, eu atuo há muito tempo com inovação, com parceria público-privada, com novos negócios, empreendedorismo, e fui loucamente apaixonada, então, me abduzida para a propriedade intelectual, na época, inclusive, né, em que eu fazia pós-graduação na área, que envolvia engenharia com princípios bioativos da Amazônia. Então, me é um tema bastante interessante e a gente já trabalha há um bom tempo com ecossistemas de inovação, tudo que envolve projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e por isso, né, a ferramenta da propriedade intelectual nesse desafio constante aí quando a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento. Como, né, a Karen disse, nós estamos aí dentro dos eventos do Global IP Day, e esse ano, muito me honra, estou lá dentro dos Change Markers da WIPO, junto com outros brasileiros. Então, é muito importante esse reconhecimento. Nós, né, mulheres também atuantes em propriedade intelectual, sou engenheira de formação, e atuante não só no ambiente privado, quanto também público, nas questões que envolvem também consultoria em políticas públicas. Tive a oportunidade de ser a consultora responsável pela Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual aqui no Brasil, contratada via Genebra, via ONB, para apoiar o governo federal. E como uma política de Estado, ela continua aí, né, mesmo com a mudança de governo, ela continua firme e forte. Então, é muito importante ver os avanços de propriedade intelectual dentro do nosso Brasil, como um impacto direto para a economia. Hoje a gente vai falar de bioeconomia, mas saber lidar com um sistema de propriedade intelectual robusto, eficiente, efetivo no país faz com que sejam atraídos investimentos, então, para os negócios aqui no Brasil. E também estou sempre muito próxima à rede de relacionamento envolvendo as empresas, envolvendo os especialistas de propriedade intelectual, né, assim como a BAB, a CIP, tenho também a coordenação do Comitê Empresarial da BPI. E hoje, o Cláudio nos deu, a mim e ao Maximiliano, prazer, Maximiliano, te rever, um desafio de falar sobre a bioeconomia e falar, inclusive, sobre tratados internacionais. Então, vou me ater a um recorte específico nesse tempo que eu tenho, muito focado na questão operacional de como o Brasil tem lidado com essa situação, né, de acordo com a legislação, para daí então o Max vir com as grandes ações aí, tratados de negociação internacional sobre o tema. Então, vou falar um pouquinho da bioeconomia, da importância, como funciona a lei hoje e como funciona uma parte específica que é da repartição de benefícios e da necessidade de transparência e fiscalização. E eu acho que vem de encontro, então, com o que depois o Max vai falar um pouquinho sobre tratados internacionais. Bom, a bioeconomia, ela engloba toda a cadeia de valor que é orientada pelo conhecimento científico avançado e também buscas de inovações tecnológicas, sempre fazendo uso aí de recursos biológicos e renováveis.
sempre com o objetivo de gerar aí uma atividade econômica com benefício social e ambiental, né? A bioeconomia ela movimenta valores surpreendentes aqui no Brasil, ela é extremamente relevante. Estive quando foi lançada a Frente Parlamentar Mista de Bioeconomia, estive presente em Brasília e acompanho de perto o que tem sido feito. Então, a minha intenção aqui não é entrar, né, nas questões que envolvem a bioeconomia e o seu enorme potencial, mas trazer um recorte específico no que diz respeito à inovação envolvendo a bioeconomia e depois especificamente a biodiversidade, como agregar valor, então, para o Brasil, né? Então, a pergunta é, né, como que nós podemos impulsionar a bioeconomia no Brasil? Então, aumentar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação é uma diretriz, reforçar a coordenação política e o compromisso, né, de todos os entes envolvidos, todos os stakeholders, e melhorar os mercados e a competitividade. Então, o Brasil tem um potencial ainda maior do que já, né, executa, mas precisa ainda de um certo alinhamento, de uma certa coincidência de esforços, vamos se dizer, né? E voltando um pouquinho, quando a gente fala o recorte que eu quero dar para a biodiversidade brasileira, trazendo um recorte um pouquinho histórico, antes da lei da biodiversidade, que é de 2015, nós tínhamos uma MP, que é uma medida provisória, que assim trouxe muitos problemas para o nosso Brasil. Ela foi feita de uma forma que não foram chamados os stakeholders diretamente envolvidos, e isso trouxe um impacto muito grande, inclusive na economia, atrelada às questões que envolvem ali a biodiversidade, e eu vou trazer um pouquinho para vocês isso. Em 2015, nessa foto, eu estou aí no encontro do Rio Amazonas e Tapajós, e eu fui convocada a estar num evento negativos dessa MP. Na época estava o Ministério do Meio Ambiente, estavam empresários, estava a comunidade local, comunidade ribeirinha, os produtores de óleos essenciais, que é o primeiro processamento que acontece ali da matéria-prima, todos então tentando encontrar uma alternativa para floresta em pé, né, com as árvores que falam, né, floresta em pé, ou seja, ao invés de derrubar árvores, a comunidade local gostaria de continuar, né, fazendo uso da coleta das sementes e tudo mais para fins, né, de cosméticos e produtos com bioativos, e havia ali uma insegurança jurídica muito grande em tudo isso. Então, uma das questões, né, que foram amplamente discutidas na época e que a legislação veio para tentar sanar, era justamente os impasses pela falta da participação e da consulta pública adequada na época, a complexidade e burocracia excessiva, que fazia com que todos ficassem com receio de fazer uso, então, e exploração da biodiversidade. Isso gerava, de certa forma, uma insegurança jurídica, a própria falta de proteção para o conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios desigual. Então, esse era o cenário antes da lei. E a lei de 2015, então, ela veio para tentar, então, alinhar essas questões e propor, então, maior transparência e maior informação com relação a todos esses pontos, né, como repartição de benefícios e assim por diante. Para quem não sabe, a lei da biodiversidade, ela serve justamente para que se tenha o lastro, né? Para que, ao acessar, por exemplo, o conhecimento tradicional associado de um povo indígena, que justamente tem acesso a uma certa informação, que vá dar, a partir daí, início a uma pesquisa, um desenvolvimento, para que ele seja reconhecido e para que aquele conhecimento seja, de fato, em esse lastro, assim como também acesso ao material genético da biodiversidade. Então, com a lei, as regras passaram a ser mais claras para explorar comercialmente esses recursos genéticos brasileiros, né? Eu não vou ter que entrar em detalhes, mas isso envolve o reconhecimento e envolve, inclusive, no caso de exploração comercial, aquele que é o produtor final poder fazer a repartição dos benefícios. E o Brasil, além de tudo isso, o Brasil é signatário do Protocolo de Nagoya, que tem uma relação, né, direta com essa legislação,
e que, portanto, as empresas estrangeiras que desejam acessar esses recursos brasileiros, eles também devem cumprir os requisitos estabelecidos por esse protocolo. Ou seja, mesmo o produto sendo produzido, comercializado no exterior, mas advindos da biodiversidade brasileira, né, com conhecimento tradicional associado, é importante esse lastro justamente para que houvesse não só o reconhecimento, né, como também a repartição de benefícios. E aí, quais foram os avanços, né? A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fez um material em 2017, logo 2 anos após a nova legislação, com a demonstração clara desses avanços diretos do ponto de vista ali de quem produz, né? Dos empresários. Então, primeiro, a isenção e a obrigação de repartição de benefício para os fabricantes de produtos intermediários, dando clareza que somente aqueles lá na ponta da cadeia de venda de produto final seriam os responsáveis pela repartição de benefícios. Entretanto, todas as atividades neste período, né, realizadas, elas deveriam ser autorizadas ou protocoladas junto ao CEGEM. Também deu clareza com relação à isenção da obrigação de repartição de benefícios para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. E trouxe a clareza do cadastro declaratório obrigatório do acesso ou remessa de patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Com isso, também eles lançaram um portal que é o CISGEM, né, que é um sistema, e nessa época do lançamento, eu atuava não no ambiente privado, mas à frente da agência de inovação da Unicamp, e nós tivemos, então, que fazer toda uma readequação dos processos, inclusive de proteção das patentes, né, com essas declarações, quando havia o acesso à biodiversidade. E, por fim, a questão da repartição de benefícios, ela veio com a clareza, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, na forma de um quadro, que é muito fácil de fazer essa conta. O difícil é saber se as empresas estão, de fato, fazendo essa repartição de benefícios, né? E a possibilidade de responsabilizar solidariamente esses importadores, representantes legais e colegadas em caso de produto fabricado no exterior, que é um dos pontos em aberto de grande dificuldade, transparência e complexidade, que é, ok, o bioativo, o extrato foi vendido daqui para uma empresa lá fora, e lá fora se coloca dentro de um produto em que esse componente dá o diferencial, agrega o valor ao produto. E aí, essa empresa multinacional que está vendendo esse produto né, para mais de 100 países, ele está repartindo o benefício ou não? Né? Entrando um pouquinho na questão de repartição de benefícios, eu acho que é bacana trazer, quando a gente está falando de propriedade intelectual, a gente está falando de inovações, né, tecnológicas, de produtos ou processos que vão para o mercado para justamente virar um produto de consumo, de interesse, de desejo, né, das pessoas. Então, se aquela tecnologia protegida por patente, por exemplo, que precisou inclusive ter declaração, né, junto à proteção com relação às questões que envolvem acesso para pesquisa, tem de fato o princípio ativo que foi colocado como ingrediente em um produto final, e esse apelo mercadológico ele é reconhecido pelas características funcionais desse bioativo, então, sim, aquela empresa ela tem que fazer a repartição de benefício, e a repartição de benefício é claro, com percentuais claros, né, com relação a isso. Patrícia, então se eu estou usando um batom, e o batom, a base do batom é feito com a gordura que vem da Amazônia, e por isso tem aquela consistência, aquela aderência, faz bem para o lábio, etc, etc. É necessário fazer a repartição de benefício? Sim, é necessário, tá bom? Isso é necessário. Então, aqui diz claramente, né, que o apelo mercadológico ligado às características funcionais, elas definem que aquele produto tem que ter a rastreabilidade para que, em cima da receita líquida daquele produto, seja feita, então, a repartição de benefício. Então, aqui trazendo do guia orientativo para acesso à biodiversidade brasileira, feita pela Associação Brasileira de Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética, a BPEC, eles foram muito felizes em fazer um manual extremamente didático para os seus associados, né? Pela preocupação, inclusive, de que eles pudessem estar infringindo ou não leis e etc. E daí,
a repartição de benefício, ela é clara em dizer, ali atrás, né? O acesso, o que você está acessando, benefícios, se é na modalidade monetária ou não monetária. E daí, como eu trabalho com inovação, existe a oportunidade das empresas aproveitarem que há necessidade de pagar essa repartição de benefícios e escolher fazer um projeto de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação com este recurso. Então, entra na modalidade do projeto não monetário, porque não entra o recurso no fundo, né, em espécie, mas entra na forma de um acordo com um projeto definido, com um percentual que vai de 0,75% ou 1%. Então, a lei trouxe também esta oportunidade para estimular novas pesquisas e desenvolvimentos com o objetivo de inovação de novos produtos, em paralelo ao pagamento desse percentual ao fundo que chama, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o Fundo de Repartição de Benefícios, tá bom? E quem que cuida de tudo isso? Nós temos dentro do Ministério do Meio Ambiente o CEGEM, que é uma comissão, né, lá do patrimônio genético, tá bom? E daí a gente tem a questão, quando é conhecimento tradicional associado de origem aplicável, né? Então, você também tem as opções. Então, a lei, ela veio muito clara, muito objetiva. E daí a pergunta é, ok, esse recurso iria para quem, então, né? A ideia da lei, do espírito da lei, é trazer esse retorno para as unidades de conservação, para as terras indígenas, para os territórios remanescentes dos quilombos, enfim. E também, olha lá, as instituições públicas nacionais de pesquisa e desenvolvimento, na forma do quê? Desses recursos serem aplicados em P&D com essas instituições públicas, tá bom? Então, a lei, ela veio até como um modelo, né? Ela pode ser vista hoje como um modelo, né, para outros países. Entretanto, né, a gente tem aí a preocupação com não só os fabricantes nacionais, mas também com os fabricantes estrangeiros, até que ponto eles estão, de fato, fazendo essa repartição de benefícios. Bom, aqui no que tange, eu trouxe um pouquinho aqui do fabricante estrangeiro, muito em função do que o Max vai falar mais para frente, o Dr. Maximiliano, em função dos tratados internacionais e da importância que é, né, os países que vão aderir ali, terem a noção, né, das questões que envolvem a biodiversidade. Então, essa responsabilidade solidária, ela veio na legislação muito clara, até para quê? O importador, a subsidiada, controlada, coligada e etc., ela seja responsável, seja obrigada a fazer, a cumprir os requisitos e as obrigações no caso da empresa final não o fazer, tá bom? Só para trazer um highlight que o negócio mesmo a lei sendo de 2015, a gente tem coisas muito atualizadas. Em 2023, ano passado, em julho, foi aprovado o Manual de Operações do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios. Então, é uma coisa recente, né? E está lá esse manual para saber, então, como fazer uso disso. E nos últimos minutinhos, eu queria trazer aí algumas, talvez, né, perguntas polêmicas, ou deixar no ar algumas questões que são tão importantes para a gente levar em consideração quando a gente está falando da biodiversidade. Então, a biodiversidade na prática, né? Eu tomei o cuidado de fazer uma busca bibliográfica, achei um artigo feito por advogados da Universidade da Amazônia. E lá eles estavam justamente estudando o quão transparente é a publicação da repartição de benefício de empresas. Por exemplo, nesse caso aqui foi estudada a Natura, né? Ele é um artigo de 2018, então eu não tenho um mais novo que esse, por isso que depois eu trago dados direto da Natura, mas assim, segundo a análise exaustiva desse artigo, a ausência de informações que mostrem de fato que houve repartições de benefícios, que a repartição de benefícios está sendo feita e como ela está sendo feita,
né? Então, esse artigo de 2018 traz essas conclusões pesadas contra a empresa, contra a transparência da repartição de benefícios. Então, eu tomei, né, também o cuidado de olhar, então, no relatório da empresa em que o artigo foi publicado, e, de fato, ao ler todo o relatório, você não encontra as informações claras sobre repartição de benefícios. Você tem lá quantas famílias da Amazônia que fornecem esse material, quantas as comunidades fornecedoras, quantos são os bioingredientes, qual que é o recurso alocado, mas não sabe se alocado é em compra, né? Ou se é de pagamento, enfim. Fato é que não há essa transparência do ponto de vista com relação aos fabricantes, né? E acho que isso é um ponto que eu gostaria de trazer, né? O CEGEM, é o CEGEM que é o órgão fiscalizador? Quem que seria o órgão fiscalizador? E veja só, os nossos produtos, os nossos bioativos estão no mundo, né? Aqui essa Ibera, uma empresa vendendo para vários lugares do país com o açaí, né? E reforça que o açaí é o princípio ativo. Outra aqui da L'Oréal mesmo, né? Também entrei no relatório da L'Oréal, não encontrei as informações, mas são produtos que, olha só o valor agregado, né? Um produto desse custa por volta de R$ 250 um potinho, né? E o ponto é que o açaí, o polifenóis do açaí que trazem o bioativo. Temos a L'Occitane e assim por diante. O meu apitou já aqui. Então, o que eu queria trazer, né, para fechar aqui a minha fala tão rápida de 20 minutinhos? Que existem ainda desafios. Acho que o Brasil já melhorou muito em relação ao histórico lá da MP, né, da medida provisória, com a legislação, com o reenquadramento, com a nova mentalidade de autorização e de declaração de acesso, né? Mas ainda tem muito que conquistar para que a gente seja um país em que não seja de exploração, mas seja de ganha-ganha, né? Que as pessoas, as empresas, ao fazerem uso dos bioativos, eu estou trazendo aqui um recorte para o bioativo, mas entenda que a biodiversidade é muito mais do que isso, né? A atenção que se deve dar a isso. Então, o desafio da transparência de repartição de benefícios divulgados pelas empresas. Eu acho que, assim como lá na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, eu escrevi, né, eu fiz questão de manter que deveria haver transparência de todos os escritórios nacionais do ponto de vista sobre o plano de trabalho, estratégia de cada um dos institutos, de repente, né, na forma de alguma política pública, vira a obrigatoriedade de divulgação dessa repartição de benefícios, a clareza da receita líquida dos produtos que fazem uso da biodiversidade, porque, é claro, é 1%, de 0,75 a 1%, né? De quantos bilhões, né, de receita em cima daqueles produtos? Será que está havendo esse retorno? A necessidade de mecanismo, então, de rastreabilidade, a repartição, ela é justa? Os acordos estão sendo cumpridos? A fiscalização? O fundo versus projeto, né? Ao invés de pagar o fundo, estou, né, trazendo para vocês a grande oportunidade de levar para os seus clientes, a maior parte aqui do nosso público é de advogados, levar a oportunidade para os clientes de fazerem projetos de inovação, ao invés de pagar o fundo, né? E as empresas que estão produzindo e comercializando produtos com biodiversidade brasileira no exterior, elas estão cumprindo com essa repartição de benefícios e como então acessá-las? Eu acho que, diante desse cenário da biodiversidade, da riqueza que é a bioeconomia no Brasil e como a gente pode agregar valor aos produtos da biodiversidade, acho que são pontos e reflexões que eu gostaria de trazer, né, antes de passar a fala aí para o colega Maximiliano. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tá bom? Eu vou pedir licença a vocês, como coordenador dessa apresentação e debate, para fazer aquilo que, infelizmente, por dificuldade tecnológica, não consegui fazer na abertura, que foi apresentar de maneira mais ampla os nossos dois ilustres convidados, palestrantes de hoje. Acabou de falar a doutora Patrícia Gestic, que é diretora executiva e lead consultant da Intelligence for Innovation Consulting. Ela tem 24 anos, pelo menos, de experiência em pesquisa e desenvolvimento
inovação e estabelecimento de parcerias públicos-privadas. É uma especialista em PI, propriedade intelectual, como estratégia de negócio, em transferência de tecnologia e know-how, em design e fomento de novos negócios e empreendimentos de base tecnológica. A Patrícia, anteriormente, foi diretora da Agência de Inovação da Universidade de Campinas e executiva do Grupo Vale, como executiva na iniciativa privada, com atuação nos Estados Unidos e no Reino Unido. Agradeço muito, Patrícia, a sua participação, a sua contribuição. Acho que ficou bem claro o que o país hoje está fazendo em termos de governança do seu patrimônio genético e como essa governança atinge, por meio de diplomas legais, até recentes, a distribuição de benefícios que são hauridos por quem os explora nos mercados nacionais e internacionais. É uma questão difícil, mas que vem sendo implementada no país. O nosso segundo palestrante é um diplomata e hoje conselheiro na missão brasileira junto aos órgãos da ONU, como a OMP e a OMC, o doutor Maximiliano Arienzo. Ele é mestre em administração pública pela Universidade de San Diego, foi graduado pelo Instituto Rio Branco, que é a Escola de Formação de Diplomatas Brasileiros. Ele sempre participou das missões sobre energia e desenvolvimento sustentável, e hoje ele é o champion nacional, aquilo que se chama ponto focal nacional, para a negociação do protocolo responsável da OMP e da OMC pela negociação de tratados relativos ao patrimônio genético dos países e a transparência que deve ser dada ao uso desta propriedade genética, desse patrimônio genético dos países, que está evidentemente ligado, derivado da sua biodiversidade. O Dr. Maximiliano também foi membro da delegação brasileira que negociou o Protocolo de Nagoya, que é o protocolo aprovado por meio de decreto legislativo no Brasil, e hoje o Brasil é signatário desse protocolo, e no qual se baseia toda a legislação de proteção à biodiversidade e dos conhecimentos das comunidades tradicionais brasileiras associados. Além disso, o Dr. Maximiliano está, portanto, estudando e trabalhando nesse tema como diplomata, hoje baseado em Genebra, há 14 anos. E, dito isso, eu passaria a palavra ao Dr. Maximiliano para a sua apresentação. Bem, boa noite aqui para mim, boa tarde aí para vocês do Brasil, eu acho, né? É um prazer, em nome do Cláudio, que fez esse convite para mim, participar desse seminário com a Patrícia, que já nos conhecemos aí do Brasil, a época em que eu chefiava a divisão de propriedade intelectual no Itamaraty, trabalhamos juntos na elaboração da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Foi um prazer, naquela época, verificar que todo esse movimento estratégico, né, de reconhecimento da propriedade intelectual ganhava um fôlego maior, um marco
estratégico. Acho que foram anos muito proveitosos na companhia do Cláudio, da Patrícia, do Miguel Carvalho no MIDIC, toda uma geração que viu na propriedade intelectual o que os países desenvolvidos viram há muito tempo, né? O invólucro jurídico capaz de proteger a inovação e impulsionar ainda mais o processo de inovação rumo a patamares tecnológicos maiores e, com isso, trazer também uma qualidade de vida, um bem-estar social maior, né, para a sociedade. A grande questão sempre é como fazer isso de uma forma igualitária, né? Como dar a exclusividade, como presentear essa exclusividade, trocar o conhecimento inovador que vai entrar em domínio público com a necessidade também de atender às necessidades mais prementes de povos e sociedades menos desenvolvidas, por exemplo. Então, é sempre uma questão que permeia todo o diálogo de propriedade intelectual. E a biodiversidade não é exceção a esse tipo de problema, né? Vocês podem verificar pelo que falou a Patrícia na exposição dela, o potencial que toda essa biodiversidade gera em termos de investimentos, em termos de processos inovadores que podem ser disparados pela elaboração de novos produtos, serviços, tecnologias, até no âmbito legal, administrativo, né? O que ela fala de coordenação e compromisso, ou seja, o que todo esse movimento econômico causa na sociedade e na organização da sociedade e do Estado, para que esses entes possam se organizar e aproveitar o recurso econômico e tirar do recurso econômico aquilo, o máximo que ele pode dar, claro, hoje, enquadrando todo esse máximo dentro de padrões de sustentabilidade, direitos humanos, responsabilidade socioambiental. O potencial é muito grande. Ela fez também um histórico da legislação brasileira que vai sendo a marcha dos acontecimentos, né? Vai sendo elaborada para conseguir lidar com esse equilíbrio entre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios ao final, né? Tornar a utilização da biodiversidade em vamos assim dizer, um fator horizontal, habilitador do aproveitamento por toda a sociedade daquilo que pode sair da biodiversidade, dos recursos que a biodiversidade tem e também dos conhecimentos tradicionais associados a essa biodiversidade. Isso vai acontecendo de forma gradual, como a Patrícia bem colocou, através de uma medida provisória primeiro, identificados os problemas dessa medida provisória, o Estado vai se organizando, o governo vai se organizando, a administração se organiza, os stakeholders vão se organizando, vão entendendo como aquilo pode funcionar de uma maneira equilibrada, melhor para a indústria, também melhor para a sociedade. Isso vai evoluindo, não só de uma maneira endógena, interna, mas isso vai evoluindo também à marcha dos acontecimentos internacionais, né? Então, o regime que foi criado lá atrás, né, com alguns marcos jurídicos, o regime internacional, multilateral, ambiental ou social, já ligado a preocupações sociais, né, que vai sendo desenvolvido a partir de alguns marcos importantes, né? Você tem em 1972 a Declaração de Estocolmo sobre a necessidade do homem preservar de uma forma não sustentável, eles falam à época, mas de uma forma responsável, né? Tudo aquilo que advém da flora e da fauna. Isso é um princípio basilar de todo esse amadurecimento da mentalidade internacional sobre o uso, né? O aproveitamento do substrato natural que existe no planeta. Isso evolui. 20 anos depois você tem
a cúpula, a Eco 92 no Brasil, e aí já uma preocupação quase que realmente mundial, um movimento mundial de preservação, conservação da biodiversidade. Isso tudo vai dar na criação de 3 grandes instrumentos, que com certeza vocês conhecem, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o combate às mudanças do clima. O outro é a Convenção sobre Diversidade Biológica. E o mais desconhecido de todos, que é a Convenção da ONU sobre o combate à desertificação. Esses 3 instrumentos, os 3 irmãos oriundos da Eco 92, evoluem o regime internacional de governança global de recursos, agora limitando e parametrizando como que esses recursos podem ser aproveitados de uma maneira ambientalmente sustentável, com preocupações sociais, com mecanismos, com provisões, com compromissos da sociedade internacional, entender como essa base natural pode ser aproveitada de uma maneira sustentável para que esse recurso que é escasso não, por fim, acabe com a vida na Terra. Porque é esse desafio de sustentabilidade que nós vivemos hoje, de uma forma até muito mais crítica. Mas isso é identificado já desde muito tempo atrás. Bem, o que enquadra a biodiversidade essas 3 irmãs da Eco 92 é a Convenção sobre Diversidade Biológica e seus 3 princípios, ou seja, a conservação dessa biodiversidade, o uso sustentável dos elementos gerados por essa biodiversidade e o terceiro objetivo da CDB, que é a repartição de benefícios gerados pela utilização desses elementos da biodiversidade. Esse terceiro pilar da CDB é que nunca foi bem calcado, vamos assim dizer, nas legislações domésticas. Então, depois do Protocolo de Nagoya, isso tudo vai gerar um debate internacional, vai se gerando a necessidade de se implementar esse terceiro pilar da Convenção sobre Diversidade Biológica. E esse terceiro pilar, as negociações sobre a implementação desse terceiro pilar vão dar nas negociações ao Protocolo de Nagoya. Bem geral o que eu estou dizendo, porque é uma negociação muito difícil, técnica, histórica, inclusive, de luta entre países em desenvolvimento e desenvolvidos, porque você aí vai estar sempre lutando, você vai ter sempre essa dicotomia, às vezes até uma clivagem norte-sul entre os países que detêm os recursos tecnológicos ou as indústrias capazes de explorar essa base natural de uma forma já completamente institucionalizada e operacionalmente fantástica, e outros que ainda não estão nesse patamar de desenvolvimento, mas possuem a base natural, até de uma forma muito mais original, muito mais preservada, muito mais conservada que esses países desenvolvidos. Então você, claro, encontra aí no âmbito internacional uma certos demandantes e certos fornecedores, usuários e fornecedores. O Brasil, como é um país muito diverso, ele tem esses 2 tipos de interesses. O Brasil é um país usuário e provedor ao mesmo tempo. Em paralelo às negociações de Nagoya, então, vai acontecendo um debate sobre, puxa, então tá, como implementar esse terceiro pilar de uma forma sustentável? Criando um regime multilateral de acesso e repartição de benefícios? Ah, legal. E no ambiente de patentes, como que isso funciona? Porque o registro de patentes não existe. Ali, até então, não tinha a preocupação de colocar na sua suficiência descritiva de onde vinha aquele recurso genético, de onde vem aquele conhecimento tradicional associado, que foi a pista necessária para o pesquisador, aquele que faz a bioprospecção, identificar aquele elemento. Não havia essa ponte. Então, o pedido de patente era silente quanto a isso. Não era patente na patente da onde que estava vindo isso. Então, começa a haver essa discussão durante as negociações do Protocolo de Nagoya,
que a implementação do terceiro pilar encontraria efetividade no cenário internacional. Porque não adianta você ter o regime de multilateral de acesso e repartição de benefícios se você não tem a rastreabilidade do recurso genético ou do conhecimento tradicional associado. E esse debate, então, vai sendo deixado para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ele vai sendo colocado de uma forma que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual que tem que tomar conta disso, porque ela sabe como é que funciona o ecossistema internacional de propriedade intelectual, afinal de contas. O regime é inaugurado em 2010, da CDB, o Protocolo de Nagoya entra em operação, a adequação da lei nacional em 2015, a lei de biodiversidade, que replica dentro da lei doméstica os princípios adotados em Nagoya. Além deles, inclusive, somos mais rigorosos do que o que está previsto em Nagoya, mas ainda falta a rastreabilidade. Qual o elemento de rastreabilidade? Isso tudo vai evoluindo dentro do Brasil e vai evoluindo o discurso fora do Brasil, em paralelo a essas negociações do regime multilateral ambiental. Em 2000, por volta de 2000, 2001, é a criação do Comitê Intergovernamental da OMP sobre propriedade intelectual, recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. Nasce por uma iniciativa da Colômbia, por ocasião das negociações do Tratado Internacional de Patentes, o PLT, o Patent Law Treaty, aqui em Genebra, na OMP, e a Colômbia faz esse pedido, então, de que a devida atenção deve ser dada a esse assunto. O grupo de países latino-americanos e caribenhos logo apoia a Colômbia e transforma isso num pleito regional. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, então, e seu diretor-geral à época, criam um comitê intergovernamental para discutir, então, esse assunto. Como que vamos incorporar essa preocupação no sistema internacional de patentes? E aí o tema fica. Por quê? Porque há interesses de que essa divulgação talvez dificulte o processo de inovação. Há posições que colocam, talvez, com certa razão ou não vou entrar em juízo de valor, a necessidade dessa divulgação não brecar ou não arrefecer o processo de inovação, não complicar o trabalho do Sistema Internacional de PI, não sobrecarregar os escritórios nacionais de propriedade intelectual, que já tem muito volume e muito pouco recurso para fazer o seu trabalho. Então, uma série de preocupações quanto à eficiência do sistema, a transparência do sistema, a segurança jurídica do sistema, se tal requisito de divulgação passar a ser necessidade no registro de patentes. Essa grande discussão toma 24 anos dentro da ONU. Ao longo do tempo, ela vai amadurecendo. A pressão dos países que detêm essa base natural vai aumentando. E, pouco a pouco, o sistema, então, vai entendendo que também esse requisito faz bem ao sistema, porque transparência faz bem para todo mundo. Né? Como dizem alguns, a luz do sol cura feridas. Talvez o fator higienizador mais potente que há é a luz. E trazer a luz, então, para o sistema internacional de patentes é necessário para dar transparência, para que as pessoas possam ter a segurança jurídica de seus registros de patente. Afinal de contas, se isso vai fazer parte como elemento de um regime multilateral ambiental, é outra coisa. Claro que vai compor um elemento do regime multilateral ambiental de acesso e repartição de benefícios. Óbvio que vai, mas de acordo com a legislação doméstica do país detentor daquela base natural. Isso tudo acontece e culmina com uma Assembleia Geral em 2022, aqui em Genebra, nessa organização. Eu estou aqui, o Cláudio vai reconhecer, eu estou aqui na Sala Vermelha da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a cela onde se congrega o grupo de países latino-americanos e caribenhos e coordena suas posições nos diversos comitês da OMP,
e um deles é o Comitê Intergovernamental de Recursos Genéticos, Propriedade Intelectual e Conhecimentos Tradicionais Associados, o que eles chamam aqui de folclore. Porque envolve a outra parte do conhecimento tradicional, que são as expressões culturais tradicionais, não ligadas a recursos genéticos, obviamente. Essa Assembleia Geral em 2022 dá um mandato, então, e tira de dentro do Comitê Intergovernamental uma proposta básica para negociação e adoção em conferência diplomática a ser realizada em 2024 de um instrumento internacional que regulamente, principalmente, um regime dentro do sistema de patentes sobre divulgação de origem de recurso genético e conhecimento tradicional associado no registro de patentes, com sanções caso isso não seja observado. É nesse patamar que estamos. É em 2 semanas que nós vamos fazer uma conferência diplomática internacional aqui em Genebra para negociar essa proposta básica. O processo negociador, claro, ele demorou 24 anos, ele amadureceu, ele chegou numa proposta básica, que é um mínimo possível de equilíbrio entre demandantes e usuários. Há uma certa um clima de rivalidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, é claro, mas existe um espírito de consenso de que este é o mínimo necessário para não só reconciliar o sistema internacional de patentes com aquele usuário desprezado pelo sistema, que são os povos indígenas, e as comunidades locais que detêm o conhecimento tradicional necessário para que a bioprospecção seja bem-sucedida, sejam parte do sistema. É um movimento de reconciliação, transparência e segurança jurídica o que acontece em Genebra e é inédito. E salutar, na minha opinião, para o regime e para o ecossistema de propriedade intelectual, porque ele traz e ele inclui não só essas populações, esses entes não atendidos pelo sistema de propriedade intelectual, mas ele proporciona à indústria e aos outros stakeholders a maior segurança jurídica de seus registros de patentes, seus registros de desenho, de suas indicações geográficas e por aí vai. Esse instrumento ele é muito básico mesmo. A lei doméstica vai poder ir adiante. Esperado que ele seja um padrão mínimo, né, internacional que assegure um pouco mais de governança global na matéria. E ele introduz esse elemento de rastreabilidade e reconciliação, mesmo que o ambiente em que ele seja negociado seja extremamente técnico, bem focado em propriedade intelectual, mas ele atende também objetivos socioambientais e de reconciliação com povos originários e comunidades locais que detêm esse conhecimento e que são chave, não só para que a bioprospecção seja bem-sucedida, mas eles são chave, absolutamente chave, para a preservação da biodiversidade como ela está. Há estudos que comprovam a exata necessidade e a não casualidade de os recursos da biodiversidade estarem muito mais preservados onde estão instalados povos originários, comunidades locais, porque eles vivem em harmonia com a natureza, eles vivem de acordo com aquela base natural, de uma maneira sustentável. Então, existe essa sinergia, vamos assim dizer, entre objetivos que podem ser aparentemente antagônicos, mas que ao final podem ser harmonizados, e é isso que busca o instrumento internacional. É nesse estágio que nós estamos hoje aqui em Genebra, é um prazer para mim, depois de começar minha carreira com esse assunto na divisão de meio ambiente de Itamaraty, poder, 15 anos depois, continuar, não de uma forma planejada, mas assim, como casual, continuar mexendo com essa matéria e estar agora responsável não só
por construir a posição brasileira ou levar a posição brasileira adiante nessa conferência, mas também sob a responsabilidade de uma coordenação maior, com 38 países, e representando, então, esse grupo, o que chama aqui na OMP de GRULA, que é o grupo dos países latino-americanos e caribenhos. É nesse patamar que a gente está. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Maximiliano. Se me permite, em continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que a gente aqui não falou de números, mas eu tive a possibilidade de olhar um pouquinho a literatura. Quando a gente fala em patrimônio genético da biodiversidade, a gente pensa quase sempre nos chamados preparos medicinais, contendo ingredientes ativos orgânicos que são encontrados na biodiversidade. E a literatura coloca o Brasil numa situação privilegiadíssima nesse contexto, porque Brasil, juntamente com China, Estados Unidos e Índia, em que você encontra uma produção científica de alta qualidade. São mais de 8.500 citações em farmacologia e em toxicologia, voltadas para a biodiversidade. Tem um mercado farmacêutico individual de mais de 3,5 bilhões de dólares anuais. E são países que têm uma diversidade superior a 10.000 espécies de plantas, que podem ser, cujos ingredientes ativos extraídos podem ser usados para fins medicinais. Entretanto, eu, como presidente do INPI, tenho que mostrar esse número, ex-presidente do INPI, tem que mostrar esse número. Os pedidos de patentes para preparos medicinais no Brasil e nesses outros países estão em números extremamente díspares. Isso tem muito a ver com alguma coisa que o senhor falou, relativo à possibilidade e à capacidade desses países extraírem o verdadeiro benefício econômico da sua biodiversidade. Enquanto os Estados Unidos registram mais de, isso entre 2010 e 2015, é número da literatura oficial, mais de 20.000 pedidos de patentes de preparos medicinais com ingredientes ativos orgânicos, a Índia registra 1.800, a China 1.700 e, pasmem, o Brasil 171. Então, nós temos aqui um problema que, ao invés de sermos um país que vai utilizar e que utiliza ciência e tecnologia aplicada, nós ainda somos um país que transfere produtos e insumos básicos de baixo valor para aproveitamento por outras nações. Eu ainda me lembro que no seu comando da divisão de propriedade intelectual do Itamaraty, nos 4 anos que o senhor esteve lá, o senhor coordenou um projeto do Brasil com a OMP, aplicado à Amazônia, a chamada Flona Tefé, que utilizou a biodiversidade brasileira, utilizou conhecimento tradicional e utilizou propriedade intelectual, indicações geográficas e marcas coletivas. A gente falou aqui de patentes, mas utilizou outros meios de proteção da propriedade industrial. Eu gostaria de lhe pedir que descrevesse esse projeto e o relacionasse
com os dispositivos do Protocolo de Nagoya e com a Lei de Biodiversidade brasileira. O que é que nós podemos aprender com este case que foi comandado pelo senhor e pela equipe da OMP na Amazônia brasileira? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Como sempre, é uma pergunta difícil que você me faz, mas vamos ver se eu sou capaz de aqui traçar essa relação, né? O projeto de marcas coletivas da Floresta Nacional de Tefé, levado a cabo, puxa, pelo SEBRAE, pelo NPI, pelo MRE, pelo Ministério do Meio Ambiente, pela OMP, pelo IBAMA, Instituto Chico Mendes, ou seja, pela congregação quase estelar assim, de entes nacionais e internacionais e consultores, especialistas, como a Patrícia, por exemplo, né, que são assim, de gabarito internacional, que são utilizados para levar a cabo esses projetos. Ele foi muito especial porque ele foi o primeiro projeto da OMP no bioma amazônico e, pasme, que trouxe para dentro da OMP, pela primeira vez na sua história, esse interesse, esse olhar para a base natural e não só para como ela é utilizada, mas quem está ali utilizando e qual é o saber e fazer daquela população que é primordial para a conservação daquela biodiversidade. Existe um problema muito sério na situação em que essas comunidades, esses povos vivem, porque eles precisam de meios para sobreviver. E os meios que eles precisam para sobreviver é a venda, é o cultivo, é a preservação daquela biodiversidade, né? Comunidades de castanheiros, comunidades de plantadores de mandioca, fabricantes de farinha, né? Apicultores, né? Extrativistas, que precisam de meios para vender o seu produto. Como eles fazem isso de uma forma organizada, bacana, legal, bem embalada, com uma estratégia comercial que envolva a criação de uma marca, que eles possam projetar essa marca? Quais os instrumentos que eles precisam ter para se inserir no mercado doméstico, primeiro, para depois poder acessar o mercado internacional, né? Comunidade de açaí, que está ali até sendo pirateada, vamos assim dizer, porque o seu recurso genético está saindo, está desenvolvendo cosmético, tá alimentando uma indústria alimentícia, farmacológica, e não há aquela retribuição mínima para que eles possam garantir o seu meio de vida e continuar, né, naquele aspecto, na economia circular, né, mesmo, né, provendo os seus naquela base natural. Foi o primeiro projeto em que isso aconteceu. E ele foi exemplar, porque essa comunidade, né, essa associação de mais de 1.500 ribeirinhos, várias associações, ela foi capaz de se organizar com a evolução do marco doméstico interno, que também é uma evolução da discussão e dos compromissos que o Brasil assume no cenário internacional. Então, a relação é muito próxima entre o que acontece, né, a evolução do pensamento internacional, a evolução do regime internacional, a necessidade dos países aderirem àquele regime multilateral internacional, adequarem ou criarem suas legislações domésticas, e por aí essa sociedade vai se organizando, essas associações vão se congregando, vão entendendo como o sistema de propriedade intelectual funciona, quais são as ferramentas disponíveis que eles têm à mão. A OMP vai entendendo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vai entendendo como isso funciona, o diplomata que está aqui entende e fala, opa, aqui tem uma ferramenta, vamos usar lá naquele projeto,
na Estratégia Nacional de PI, que tem um eixo que dá para utilizar isso. Então, é todo esse aparato de inteligência, de administrativo, institucional que vai se desenvolvendo no Brasil que possibilita um processo desse. Inclusive, agora foi renovado. Nós estamos aqui no Comitê de Desenvolvimento de IPI da OMP, em plena semana de reuniões. Ele foi renovado, ele vai para uma fase 2. Ou seja, essa comunidade já adquiriu a possibilidade de criar a marca e de acessar mercados. Agora nós vamos ensiná-los, não. Eles vão nos ensinar como eles querem que essa marca seja introduzida no mercado internacional a fim de preservar ainda mais sua base natural. É maravilhoso essa conexão. Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado, conselheiro. Eu tenho, evidentemente, muito orgulho de ter acompanhado de fora o trabalho dessa equipe, da qual o senhor participou, e que deixou uma marca, um case. E parece que isso tem um impacto socioeconômico sobre aquela comunidade que conseguiu se organizar para, de fato, usar os instrumentos de propriedade intelectual para a proteção. Eu quero aqui dar um salto e voltar a um ponto levantado pela doutora Patrícia na exposição dela, que foi justamente sobre isso. Ela mencionou o exemplo aqui de batom, de produtos que são fabricados e comercializados à base de açaí. Como é que ela vê a possibilidade de haver o enforcement, de haver a efetividade nesta participação dos produtores nos benefícios que estão previstos nas legislações, no Protocolo de Nagoya, por exemplo, e na Lei de Biodiversidade Brasileira, 13.123. Na prática, como é que você vê essa possibilidade de controle? Nós temos mecanismos de governança, seja do Poder Executivo, seja do Judiciário, capazes de poder praticar o enforcement, a obrigatoriedade de respeito a estas regras de repartição, à medida que a transparência que vai sendo conseguida, e eu estou certo de que esse tratado está em excelentes mãos aqui do Max, coordenando os 38 países da América Latina e do Caribe, aí na OMP, nós teremos sucesso nesse novo tratado, com toda certeza. Mas como é que, do ponto de vista da sua experiência com implementação de cultura de propriedade intelectual nas empresas, seria possível que as empresas ou as sociedades ou as comunidades viessem, de fato, a participar dos benefícios do patrimônio genético que está sob a, digamos, curatela deles, não é? E a aplicação dos conhecimentos tradicionais. Bom, doutor Cláudio, obrigada pela pergunta. Na prática, para você ter conhecimento se alguma empresa está deixando ou não de pagar a repartição de benefícios, se ela está fazendo o acordo, né, de forma correta, previsto, né, na legislação, a gente tem que ter uma das coisas que o Maximiliano falou, é a importância da OMP, que é da transparência, né? Onde está sendo divulgado esses acordos, onde estão sendo reportados, né, essa repartição de benefício, o que está indo para o fundo de repartição de benefícios e o que está sendo negociado como projetos, né, na forma como está na lei. Eu acho que esse é o grande ponto. Hoje a gente tem o CEGEM, né, que é responsável pelas questões que envolvem patrimônio genético, mas eu acredito que a questão de fiscalização, né, para mim, ainda está em aberto, né, de quem é a responsabilidade de fato
pela fiscalização, por eventual combate a esse tipo, né, de infração. Fato é que se a gente tivesse em algum local, eu fui procurar, viu? Eu nesses dias que antecederam aqui o nosso bate-papo, fiz questão de procurar. Falei, onde será que está isso? Deve estar em algum lugar e não sei o quê. Mas, de fato, eu não encontrei, né, disponível em nenhum lugar, nenhum portal, informações sobre esses acordos. Né, que teoricamente não eram para ser sigilosos, porque a lei é clara, o percentual é claro, é o fato de dizer, né, qual que é a opção de escolha e ser um percentual ali da receita líquida. Acontece que isso tem uma certa clareza, uma certa facilidade de análise, mas traz também uma certa indisposição, imagino eu, pelo lado da indústria, né? De fornecer essas informações, haja visto que ela tem que ter a rastreabilidade de todos os produtos que fazem uso daquela biodiversidade para que tenha, então, a repartição de benefícios. Então, eu fui lá, visitei, né, relatórios anuais, inclusive contábeis, de empresa internacional, e não encontrei esse tipo de clareza, né, de definição contábil. Então, respondendo à pergunta, Cláudia, nós temos ainda sim esse desafio. Eu imagino que nessa instância, né, o CEGEM deveria arbitrar em algum momento, pela falta da rastreabilidade, talvez, desses contratos, ou enfim, da clareza desses acordos, a gente não consegue, então, ter casos de abordagem às empresas eventualmente infratoras, né? Logo que estava acontecendo tudo isso, lá em 2015, 2016, 2017, eu dei muita palestra sobre biodiversidade, porque eu que implementei na Unicamp toda essa questão do patrimônio genético, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa da universidade, para regularizar as patentes, regularizar os projetos, enfim, foi um sufoco. E em uma dessas conversas, vários representantes, advogados, representantes de multinacionais de cosméticos me abordavam e falavam assim, meu Deus, então quer dizer que o meu cliente vai ter que pagar 1% disso, daquilo? Nossa, se eu falar isso para ele, ele vai cair para trás. Então, assim, aquele receio de abordar, né, o seu parceiro internacional com relação a isso. Ele falou assim, então é preferível ficar quieto e se alguém falar alguma coisa, a empresa paga. Então, assim, criou uma certa movimentação, e fato é que hoje, eu, Patrícia, não sei dizer se as empresas, elas estão... todas elas alegam que sim. Todas elas alegam e fazem um discurso de sustentabilidade, de reconhecimento, de repartição, fala que reparte até diretamente com a comunidade. Então, como que é isso? E como que é isso? Reparte o quanto, né? Então, fica uma incógnita, e eu acho que é importante, sim, que os advogados brasileiros que lidam com a propriedade intelectual, sabendo que o seu cliente está, eventualmente, sem esse respaldo legal, muitas vezes por desconhecimento que seja, que ele possa, então, informar, né, para que haja essa regularização, essa regulamentação. Do ponto de vista lá das comunidades, são várias, né? Então, diferente da TEFE, né, que criou-se, né, uma associação específica, eu acredito que do açaí seja um pouco mais difusa, mas deve existir também. Esse é o ponto, acho que o ponto é, eventualmente, trazer agora, né, a discussão já, né, da questão da transparência, da rastreabilidade, quando envolve patente, que é o que a OMP normalmente, né, opina, para o Brasil trazer um pouco mais de transparência com relação a esses acordos e essa repartição. Porque imagine só, Cláudio, se você pega essas grandes indústrias nacionais nossas, né, e as internacionais, que registram ordem de lucro de 6 bilhões, né, sendo que dentro do seu portfólio, que seja 5%, a gente sabe que é muito mais, que envolve biodiversidade, né, o quanto isso é de receita líquida e quanto que teria na prática que ser transferido, se não pelo fundo, mas em projetos específicos de inovação, de pesquisa, desenvolvimento. Então, assim,
Porque a grande questão é que, do ponto de vista da Amazônia, a sensação que algumas pessoas que trabalham e fazem pesquisa têm, e o artigo que eu citei é nesse sentido, a sensação de que eles estão ajudando, apoiando, sendo benevolentes, quando, na verdade, a prática é de troca, né? E que a troca não está sendo justa ainda, deveria ser feito muito mais, né? Então, vende-se uma benevolência quando, na verdade, eles teriam que fazer 10, 15, 20 vezes mais, né? Para haver essa justiça do ponto de vista de repartição de benefício, reconhecimento, e isso, não, de fato, não acontece. Então, acho que é um bom ponto de partida, acho que para as próximas discussões aqui no Brasil. Acho que o Maximiliano tem uma oportunidade fantástica, né, à frente de um tratado desse, de negociações, enfim, para trazer essa transparência. Como o próprio Dr. Cláudio disse, as patentes de bioativos nossos estão fora, né, com titulares de fora. Então, acho que tem tudo para beneficiar, sim, o Brasil, mas ainda o Brasil peca, como sempre, na fiscalização e na operacionalização. Por ser um país mega diverso, por sermos gigantes, por termos inúmeros outros desafios, mas acho que é um momento que tem de trazer esse ponto para reflexão. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou comentar o seguinte, que pelo menos para essas grandes empresas que sejam de capital aberto, os comitês de auditoria e os respectivos comitês de sustentabilidade, eles são obrigados a verificar a conformidade da empresa a essa legislação. Então, pode haver ou deve haver um mecanismo via até mesmo mercado de capitais e comissão de valores mobiliários para que este item seja pauta dos comitês de auditoria. Isso é parte da governança da empresa, porque a empresa é obrigada a seguir a lei. Ela tem um termo de referência em que todas essas coisas têm que ser desvendadas. Então, eu acredito que um órgão de supervisão das empresas no mercado de capitais, ele pode cobrar isto dos respectivos comitês de auditoria de conselhos. Esse seria um mecanismo interno de supervisão. Mas já estamos aqui no adiantado da hora, doutora Karen, eu acho que talvez seja o momento de abrirmos aí a perguntas da audiência, se porventura houver. Sim, há uma. Aqui, eu tenho aqui no celular. Eu faço a pergunta, é do Marinello Advogados, ele pergunta: caro Maximiliano, no draft do documento que será discutido em Genebra nas próximas semanas, não há qualquer menção ao consentimento prévio dos povos. Haverá espaço para a tentativa, acredito, desta inclusão ou desta inclusão? Tema substantivo, está bem informado aí o pessoal. É isso mesmo. Olha, as negociações são secretas nesse sentido. Então, eu acho que há que se preservar e reservar esse tipo de informação. Mas esse tipo de dispositivo, realmente, ele não está previsto, porque a proposta é básica. E esse texto ele foi protegido de forma a não ampliar, vamos assim dizer, a brecha que existe entre interesses de países detentores e usuários. Ou seja, qualquer elemento contencioso ou proposta alternativa contenciosa causada pela articulação desses interesses não entrou na proposta básica. A partir do primeiro dia de conferência diplomática, isso pode acontecer. E isso vai ser incorporado ao texto se for consenso ou não. O presidente daquele respectivo comitê principal, por exemplo, no caso aí é o artigo 3, o presidente do comitê principal número 1, vai
abrir a negociação multilateral. Provavelmente muitos países, assim como o Brasil, o Grupo Latino-Americano e Caribenho, vai sugerir a introdução não só do conceito de consentimento prévio informado, mas também de termos mutuamente acordados para o acesso a conhecimentos tradicionais associados, especialmente. Agora, se isso vai encontrar um consenso, aí já é da própria dinâmica da negociação internacional. Então, respondendo à pergunta, não há, porque não traz todos a esse nível de consenso necessário para que o instrumento seja bem-sucedido, mas existe a possibilidade de você pleitear, como haverá, e trabalhar para que isso seja incorporado, pelo menos de uma forma em que a legislação nacional seja respeitada. Eu não vejo aqui mais nenhuma pergunta. Se vocês quiserem uns 2 minutos para consideração final, e depois eu quero passar e de novo tomar a palavra para agradecer a vocês. Mas vamos lá, considerações finais. Cláudio, você quer dizer alguma coisa? Sim. A consideração final é de que eu me sinto muito honrado de ter participado desse seminário. Foi um aprendizado para todos nós. Eu confesso que eu aprendi muito com os conteúdos trazidos pelos ilustres palestrantes. E, mais uma vez, nós tocamos num assunto de grande relevância para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, porque o uso da biodiversidade e a sua utilização econômica, nós não falamos aqui de bioeconomia totalmente, porque tem toda a parte de utilização da biodiversidade em substituição às fontes de energia fósseis, que estão também incluídas no tema de bioeconomia. Isso daí seria objeto de um outro seminário, mas nós tivemos aqui uma demonstração clara e prática de como atuam as empresas e como a governança mundial está se dirigindo para reconhecer da mesma maneira que a gente reconhece território, que a gente reconhece mar territorial, que a gente reconhece conhecimento produzido através de registro de direito autoral, nós estamos reconhecendo e dando valor econômico àquilo que chamamos de biodiversidade. Não é à toa que no mercado farmacêutico mundial, da ordem de 71 bilhões de dólares, isso só de drogas de origem vegetal, o Brasil patenteie tão pouco, e seja ainda um país fornecedor de insumos para os grandes produtores, que aí, evidentemente, vão deter produtos, vão deter patentes, vão deter marcas e vão cobrar o preço final do consumidor. Tem que repassar o que pertence a nós. Então, esta discussão é um trabalho de natureza nacional. Isso daqui é apartidário, isso daqui é o Brasil com o seu patrimônio genético, que é propriedade da nação brasileira, é propriedade da União, levando a sua voz ao mundo e dizendo, olha, nós fazemos parte essencial disso, nós e nossas comunidades queremos a nossa parte desse bolo. Eu agradeço muito, acredito que temos aqui concluído um tema de grande importância que a ABAP está levando aos seus associados e a todos aqueles que assistiram a essa conferência. E muitíssimo obrigado aos dois ilustres palestrantes e amigos. Bom, e em nome da ABAP, eu quero agradecer aos dois palestrantes, ao moderador. Prazer ter
tido vocês aqui, e quero agradecer pessoalmente também, porque eu aprendi um montão, diversas coisas aqui com a palestra de vocês, e me chamou especialmente, eu estou atenta, eu estou fora do Brasil há muitos anos, e eu fico atenta agora à quantidade de produto que eu uso aqui com coisas, com elementos, né? com substâncias, com ingredientes, não sei como falar exatamente, que estão aí linkados com o Brasil, com a biodiversidade. E a revista Nature, ela faz sempre uma competição de fotografias científicas e ganhou agora, saiu anteontem, uma das fotografias premiadas é da Livraria de Folhas do Brasil, com as folhas da Amazônia, uma fotografia linda e a riqueza que o Brasil tem e que vem agora para mim pessoalmente, ouvindo vocês, me chama a atenção isso e me faz ficar desperta a isso. Então, agradeço também, não só em nome da BAP, mas também no meu nome, por ter me despertado agora para essa riqueza do Brasil, de quem está aqui de fora. Então, desejo a vocês todos boa noite, ao nosso público boa noite. Peço desculpa pelos nossos problemas de som no início, né? Mas isso dá um toque humano para o nosso encontro virtual. E muito obrigada e até a próxima.